Achei que estava livre da minha família, até minha mãe dizer que minha irmã ia morar comigo. Oi pessoal, me chamo Anderson, tenho 29 anos, e hoje vim contar para vocês uma história que venho carregando há mais de uma década. Não sei nem bem como descrever o que eu sinto, mágoa, cansaço, revolta, ou talvez tudo isso junto. Tudo começou quando eu fiz 18 anos. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio, e como muitos jovens, estava completamente perdido sobre o que fazer da vida. Mas diferente de muitos colegas da minha idade, eu já trabalhava desde os 16 anos. Tinha conseguido uma vaga de jovem aprendiz em um supermercado do bairro. Era um trabalho simples, no setor de estoque, mas foi ali que comecei a entender o valor do dinheiro e do esforço. Eu acordava cedo, estudava pela manhã e ia direto para o mercado à tarde, onde passava horas organizando produtos, carregando caixas e ajudando os clientes. Enquanto isso, meus pais, na época com seus 40 e poucos anos, estavam completamente envolvidos com a minha irmã, Cláudia, que tinha apenas 11 anos. Ela sempre foi a queridinha da família, isso nunca foi segredo. Ganhava presentes fora de datas comemorativas, passeios exclusivos com os nossos pais, e qualquer pequeno esforço que ela fazia era tratado como um feito extraordinário. Enquanto isso, tudo o que eu fazia era considerado minha obrigação. Se eu tirava boas notas, era o mínimo. Se eu ajudava em casa, ninguém via. Se eu estava cansado do trabalho e da escola, me diziam que era frescura. O contraste era visível, gritante, e me corroía por dentro, mas eu tentava aguentar calado. Não consegui passar no curso que eu queria na faculdade, então entrei em letras, minha segunda opção. Sempre gostei de inglês, linguística, e a paixão por idiomas me levou a aprender espanhol também. Aos poucos, meu mundo foi se abrindo, comecei a ler muito, a explorar textos técnicos, e acabei mergulhando no mundo da tecnologia. Às vezes, eu lia como fuga, era uma forma de escapar daquela convivência familiar que me sugava, daquele ambiente onde eu não era visto, só cobrado. Passava horas e horas trancado no meu quarto, mergulhado em livros, textos em inglês, artigos científicos ou qualquer coisa que me transportasse para longe dali. Era como construir um universo alternativo só meu, onde eu era respeitado, onde minhas ideias faziam sentido, onde eu podia existir sem ser constantemente comparado, diminuído ou interrompido. Muitas vezes, meus pais batiam na porta reclamando que eu passava tempo demais no quarto, que parecia antissocial, que não queria fazer parte da família. Mas a verdade é que estar com eles me deixava ansioso, cansado, como se cada conversa fosse uma prova de resistência. Era a minha forma de respirar, de manter a sanidade, de existir em paz, mesmo que por poucas horas por dia. No meu primeiro estágio, comecei a trabalhar com tradução técnica de softwares, e logo caí no mercado de localização de jogos. De forma silenciosa, minha carreira começou a crescer. Aos poucos, comecei a fazer networking online, participando de fóruns e comunidades de tradutores, até que surgiram as primeiras oportunidades reais. Fechei meu primeiro contrato como freelancer com uma empresa pequena dos Estados Unidos, traduzindo um jogo mobile. Foi uma experiência intensa, mas empolgante. E o mais impressionante, eles pagavam em dólar. Quando recebi meu primeiro pagamento internacional, percebi que havia um caminho ali que podia mudar minha vida. Com o tempo, outros trabalhos foram surgindo, traduções de aplicativos, manuais técnicos, sites inteiros. Trabalhos que exigiam concentração, comprometimento e conhecimento de idioma e contexto cultural. E eu entregava. Entregava bem. Comecei a montar meu próprio espaço no quarto, uma cadeira mais ergonômica, um teclado mecânico, um segundo monitor. Com o que ganhava, investia em mim. Em silêncio. Eu nunca expus isso para minha família. Não porque era segredo, mas porque eu sabia que eles não entenderiam. Para eles, eu era só o estranho que ficava trancado no quarto o dia inteiro mexendo no computador e comprando aparelhos inúteis. Eles não viam as madrugadas trabalhando em silêncio, nem os e-mails com feedbacks positivos de clientes internacionais. Não enxergavam o esforço, só o isolamento. E quanto mais meu nome crescia lá fora, mais invisível eu parecia dentro de casa. Enquanto isso, Cláudia crescia e se tornava cada vez mais insuportável. Arrogante, mimada, e completamente sem limites. Quando ela tinha 14 anos, entrou escondida no meu computador, instalou jogos pesados, e acabou infectando o sistema com algum vírus ou malware. Resultado, perdi arquivos importantes da faculdade, projetos freelance que eu estava desenvolvendo há semanas, e anotações valiosas que jamais consegui recuperar. Foi um desastre. Um prejuízo real, emocional e financeiro.
Quando fui reclamar, esperando pelo menos um apoio mínimo, meus pais me olharam com cara de tédio e disseram que eu era egoísta, que precisava compartilhar, como se minha vida fosse um playground da Cláudia. E o detalhe mais revoltante, aquele computador tinha sido comprado com o meu suor, com o salário que ganhei no supermercado como jovem aprendiz, juntando centavo por centavo. Não era um presente, não foi doação deles, era meu. Mas dentro daquela casa, nada do que eu construía era respeitado. Era como se minha dedicação e meu esforço valessem menos do que o desejo impulsivo de uma adolescente mimada de jogar algo inútil por capricho. A mensagem era clara, não importava o que eu fizesse, o mundo girava em torno dela. E eu só estava ali para assistir calado. Várias vezes eu percebia que ela fuçava nas minhas coisas quando eu não estava em casa. Coloquei senha no computador, e no dia seguinte, minha mãe invadiu meu quarto furiosa, dizendo que a Cláudia precisava usar o computador para pesquisas da escola. Ela tratava como se o que era meu, fosse automaticamente da casa inteira. A gota d'água foi quando ela pagou um projeto inteiro de vídeos que eu estava traduzindo, só porque queria instalar um jogo e não tinha espaço. Meses de trabalho jogados fora como se não valessem nada. Aquilo foi o estupim. Conversei com amigos da faculdade e consegui um quarto num apartamento que dividiam perto da universidade. Era pequeno, modesto, com móveis antigos e paredes descascando, mas para mim parecia um palácio. A ideia de ter um espaço onde ninguém invadisse minhas coisas, onde eu pudesse simplesmente existir sem ser interrompido ou julgado, já era libertadora demais. Combinei os valores com os colegas, e em menos de uma semana, durante a madrugada, comecei a embalar tudo que era meu. Fiz as malas com cuidado, como se estivesse embalando minha liberdade. Levei roupas, meu computador, meus livros, cadernos, equipamentos, tudo que construí com meu esforço. Saí em silêncio, com o coração acelerado e uma sensação estranha de medo e alívio. Não deixei bilhete, não dei explicações. Apenas saí. Fugi. Não porque fosse covarde, mas porque estava exausto de tentar ser compreendido por quem nunca fez questão de me enxergar de verdade. Era a primeira vez, em toda a minha vida, que eu estava fazendo algo só por mim. No dia seguinte, meu celular explodiu de mensagens e ligações. Eram dezenas de chamadas perdidas da minha mãe, do meu pai, mensagens no WhatsApp cheias de interrogações, acusações e até alguns primos distantes perguntando onde eu estava, como se eu tivesse cometido um crime. Mas eu simplesmente não respondi. Pela primeira vez em muitos anos, eu tive paz. Um silêncio tão profundo que parecia me abraçar de verdade. Não havia gritos, cobranças, julgamentos, portas sendo abertas sem bater, nem gente entrando no meu quarto como se eu fosse invisível. Me tranquei naquele quarto simples, com uma cama que rangia e uma escrivaninha improvisada, e vivi os melhores dias da minha vida. Pela primeira vez em anos, eu ouvia o som do meu próprio pensamento sem ser abafado por brigas, cobranças ou julgamentos. Acordava cedo, tomava café em silêncio, sentindo o cheiro do café preto subindo da caneca como se fosse um símbolo de liberdade. Organizava meu espaço com calma, do meu jeito, sem ninguém reclamando do barulho do teclado, do fone alto ou da luz acesa. Ligava o computador e mergulhava nos trabalhos com uma concentração quase terapêutica, uma tranquilidade que parecia impossível na casa dos meus pais, onde qualquer momento de paz era sempre interrompido por algum drama alheio. Ali, eu me sentia dono do meu tempo, do meu corpo, da minha história. E isso não tem preço. Pela primeira vez, tudo ao meu redor era meu caos, minha ordem, minhas decisões. Se eu errasse, o erro era meu. Se acertasse, o mérito também era. E isso bastava. Me desconectei do caos familiar e me conectei comigo mesmo de um jeito tão profundo que parecia até estranho. Passei a investir tudo o que ganhava, não em roupas de marca, festas ou status, mas em equipamentos melhores, cursos online, livros técnicos, upgrades de software e o que sobrava ficava no banco. Era como se eu estivesse, pouco a pouco, construindo uma versão melhor de mim mesmo. Eu queria crescer. Eu precisava crescer. Ser reconhecido, não por elogios vazios, mas porque eu sabia o que fazia. Porque eu dominava meu trabalho. E fui. A cada novo cliente, a cada novo projeto entregue, eu sentia um pedaço do garoto inseguro que cresceu naquela casa se transformar em alguém forte, alguém livre. Era só o começo, mas eu já não era mais o mesmo. Em poucos meses, meu nome já era conhecido em comunidades internacionais de tradução. Participava ativamente de fóruns, eventos online, lives e grupos de profissionais experientes que me reconheciam pelo meu comprometimento e pela qualidade do meu trabalho.
Comecei a receber propostas mais ousadas, trabalhos longos de grande porte e até contratos contínuos com clientes de fora. Tive que aprender a lidar com prazos apertados, contratos em línguas estrangeiras, fusos horários que me obrigavam a trabalhar de madrugada e reuniões em horários malucos. Tudo isso eu enfrentei sozinho, sem ninguém para me orientar, sem mentor, sem apoio. Era eu, minha determinação e meu computador. Mas mesmo com toda essa pressão, eu sentia alívio. Era diferente da pressão emocional, injusta e invisível de crescer numa casa onde tudo o que eu fazia era ignorado e tudo o que a minha irmã fazia era exaltado. Essa nova pressão, do trabalho, era clara, objetiva e justa. Quanto mais eu me esforçava, mais resultado eu via. Mais retorno, mais confiança, mais crescimento. E isso mudava tudo. Minha rotina mudou completamente. Eu acordava cedo, com energia, com vontade de viver. Não precisava mais fingir que estava bem. Eu estava bem. Trabalhava com foco, com propósito, com paixão. Estudava idiomas, técnicas de localização, novas ferramentas de tradução. E, talvez o mais importante de tudo, eu finalmente comecei a cuidar da minha saúde mental. Comecei a entender meus próprios limites, a respeitar meu tempo, a colocar o celular no modo avião sem culpa, a me permitir descansar sem ser chamado de preguiçoso. Comecei a respirar. Pela primeira vez na vida, eu não sentia medo dentro de casa. Não sentia aquele peso no peito ao ouvir passos se aproximando do meu quarto, nem ficava esperando o próximo comentário sarcástico, a próxima crítica gratuita disfarçada de conselho. Porque agora, aquela casa era minha escolha. Cada parede, cada canto, cada objeto foi conquistado com o meu esforço. Não era mais uma prisão disfarçada de lar. Era meu refúgio. Meu território. Meu mundo. Quando a formatura se aproximava, comecei a procurar meu próprio canto. Passei semanas pesquisando apartamentos em sites de imóveis, visitando unidades em bairros próximos à universidade e até conversando com corretores. Vi apartamentos pequenos e escuros, outros bonitos demais para o meu orçamento, alguns em regiões barulhentas, outros sem vaga de garagem, sem ventilação, ou com vizinhos esquisitos. Fiz planilhas, anotei valores, comparei taxas de condomínio, calculei distâncias, simulei financiamentos. Nenhum deles parecia se encaixar de verdade com aquilo que eu procurava: paz, privacidade, e a sensação de que aquele espaço era realmente meu. Até que, num fim de semana, encontrei uma casa simples, com 3 quartos, num bairro residencial tranquilo, longe de tudo e de todos. Era mais afastada, e precisava de alguns reparos, mas algo naquela casa me tocou. Talvez o silêncio, o quintal, ou só o fato de que, ali, ninguém jamais invadiria meu espaço. Era exatamente o que eu precisava. Comprei à vista, R$350 mil, minha liberdade tinha endereço e chave própria. Era um lar só meu. Cada parede, cada detalhe, cada centavo investido representava um pedaço do meu esforço. Convidei meus pais para a minha formatura. Achei que, pelo menos naquele momento, poderíamos fingir que éramos uma família unida. Eles foram, levaram a Cláudia e o namorado dela, um rapaz que eu nunca tinha visto antes e que, sinceramente, me causou uma estranheza imediata. Desde o primeiro olhar, havia algo nele que me incomodava. Ele mal falava, ficava apenas observando em silêncio, como se estivesse avaliando tudo o tempo todo, com aquele olhar vago, desconfiado e presunçoso. Não cumprimentou ninguém direito, sequer me deu os parabéns. Ficava grudado na Cláudia o tempo inteiro, e o jeito como ele tratava minha irmã não me passou confiança. Havia algo autoritário, meio controlador, como se ela tivesse que consultar ele antes de respirar. A Cláudia parecia diminuída perto dele, apagada, como se não fosse mais dona da própria vontade. Conversei com ela por alguns minutos, tentando entender melhor, mas ela desviava, mudava de assunto, parecia desconfortável. E o pior, ninguém da minha família parecia notar, ou, pior ainda, parecia normalizar aquilo. Eu não quis levantar suspeitas naquela hora. Era minha formatura, um momento que eu queria guardar com alguma dignidade, mesmo que envolto em hipocrisia. Tiramos fotos, jantamos juntos, forçamos sorrisos, trocamos palavras educadas como se fôssemos uma família exemplar. Mas por dentro, tudo parecia falso, ensaiado, como uma peça mal dirigida. E agora, meses depois, para completar o cenário de absurdo, fiquei sabendo que o namorado da Cláudia foi morar com ela e com meus pais na casa deles. Simples assim. Um sujeito que não trabalha, que não estuda, que aparentemente não tem plano algum para a vida, e foi acolhido com mais carinho do que eu recebi em toda a minha existência ali dentro. Isso só escancarou ainda mais a diferença de tratamento.
Enquanto eu precisei fugir para respirar, ele foi abraçado como parte da família, mesmo sem dar nada em troca. E pronto. Cada um seguiu seu caminho depois, mas alguns caminhos continuam sendo mais fáceis que outros, especialmente quando a conveniência fala mais alto que o bom senso. Mas então, um domingo qualquer. Batem na porta. Meus pais. Abri, sem imaginar o que viria. Eles entraram, sem serem convidados, como se a casa fosse deles. Nenhum com licença, nenhum podemos entrar, nada. Só atravessaram a porta e começaram a circular pelos cômodos como se estivessem fazendo uma inspeção numa propriedade recém-adquirida. Mexiam em tudo, abriam portas de armários, analisavam a estante, o sofá, os eletrodomésticos, como se estivessem avaliando o que poderiam usar, o que seria útil para eles. Passaram pela sala, pela cozinha, entraram no meu escritório, meu espaço de trabalho, meu sustento, sem o menor respeito. Meu pai fazia comentários baixos, do tipo, isso aqui deve ter custado caro. Minha mãe, como sempre, com aquele olhar de desaprovação e superioridade, como se nada ali fosse suficiente. Até que ela parou no meio do corredor, olhou em volta com aquele olhar clínico de quem já estava decidindo o destino do que não lhe pertence, virou pro meu pai e soltou: "A Cláudia vai adorar morar aqui." Naquele momento, eu congelei. Ela disse aquilo como se fosse óbvio. Como se a minha casa, cada tijolo pago com noites mal dormidas, cada móvel comprado com economia, cada centavo conquistado com o suor de anos de trabalho solitário, estivesse automaticamente disponível para minha irmã mimada viver comigo, como um tipo de prêmio por simplesmente existir. Como se ela merecesse aquilo por direito divino, só por ser filha deles. Sem perguntar, sem discutir, sem nem ao menos considerar o que eu queria. Nem sequer me olharam nos olhos para perguntar se eu estava bem, se eu aceitava aquilo. Era como se eu nem estivesse ali, como se minha vontade não importasse. A casa era minha, mas na cabeça deles, eu continuava sendo filho sem voz, sem valor, sem espaço. E a Cláudia, mesmo com aquele namorado parasita morando com eles e sugando tudo que pode, seguia sendo tratada como uma princesa, a herdeira natural de tudo, até do que não é dela. E como se isso tudo já não fosse surreal o suficiente, veio a cereja do bolo: Cláudia está grávida. Sim, grávida. E adivinhem? O plano silencioso e nunca discutido era claro: empurrar os dois, agora três, para minha casa. Como se minha conquista fosse a solução mágica para o caos que eles criaram e incentivaram por anos. Como se cabesse a mim sustentar, acolher e reorganizar minha vida inteira em função de escolhas que nunca foram minhas. É revoltante. É ofensivo. É um desrespeito em todas as camadas possíveis. Mas para eles? Isso é só mais uma etapa natural do roteiro onde a Cláudia sempre será a prioridade, e eu, o suporte descartável da história dos outros. Eles não estavam ali para me visitar. Estavam ali para sondar. Para mapear o terreno. Para decidir, sem me consultar, onde encaixariam mais um peso que já não cabia nem na casa deles, muito menos na minha vida. Eles não vieram por saudade, por curiosidade ou por quererem saber como eu estava. Vieram para fazer o que sempre fizeram, decidir por mim, ignorando tudo que eu construí com esforço e dor. Como se pudessem simplesmente empurrar o problema que eles mesmos alimentaram por anos, aquela filha mimada, dependente, e agora acompanhada de um namorado inútil, para cima de mim. Como se o meu sucesso, o meu lar, o meu silêncio finalmente conquistado fosse uma espécie de extensão natural do que eles acham que têm direito. Como se eu, só porque sou o irmão mais velho, tivesse a obrigação eterna de suportar o fardo que eles se recusam a carregar. Como se eu tivesse nascido para engolir em seco e aceitar. Não era visita. Era uma invasão disfarçada de gentileza. Uma tentativa descarada de fazer da minha conquista o novo berço da negligência deles. E eu, sinceramente, cheguei no meu limite. Era abuso. Era desrespeito. Era mais uma tentativa de apagarem tudo o que sou, como sempre fizeram. Eu ainda não sabia como responder. Não sabia qual seria o próximo passo. Parte de mim sentia vontade de gritar, de confrontar, de jogar todas as verdades na cara deles, como uma tempestade acumulada por anos. Outra parte, só queria desaparecer de vez. Sumir. Cortar o elo, sair desse papel forçado de filho obediente, disponível, que só serve para absorver os erros alheios. Porque, depois daquela visita, depois daquele comentário absurdo, algo dentro de mim realmente quebrou. E não foi uma rachadura leve, foi um rompimento profundo, como uma represa estourando. Mas o que me deixou ainda mais estarrecido foi o que veio depois. Como se nada tivesse acontecido, eles simplesmente se sentaram no meu sofá.
Minha mãe cruzou as pernas, tirou o casaco, como se já estivesse em casa. Meu pai começou a puxar assunto, fazendo perguntas banais sobre meu trabalho, como se não tivessem acabado de insinuar que eu deveria abrir mão do meu lar para minha irmã. Eles falavam com aquela naturalidade absurda, com aquela condescendência de quem acredita estar fazendo certo. E eu ali, imóvel, sem acreditar no que estava vendo. Era como se eu estivesse dentro de um pesadelo disfarçado de tarde em família. Ficaram mais ou menos meia hora. Meia hora de tortura, de fingimentos, de conversas forçadas e olhares cínicos. Depois disso, se levantaram calmamente, disseram que precisavam ir, e saíram pela porta da frente como se tivessem acabado de visitar um parente querido, como se não tivessem acabado de tentar invadir minha vida, meu espaço, minha história. Não era mais só tristeza ou revolta, era um limite ultrapassado, um grito interno de basta. Era o fim de qualquer tentativa de pertencer àquela estrutura familiar. Pela primeira vez, eu enxerguei com total clareza que, para eles, eu nunca fui um filho, fui uma extensão funcional, um recurso. Mas agora eu sou meu. E mesmo que ainda não saiba exatamente o que fazer, sei que nunca mais vou permitir que tirem de mim aquilo que eu lutei tanto para conquistar, minha paz, minha liberdade, meu espaço. E dessa vez, eu não vou recuar. Mas o pior ainda estava por vir. Algumas semanas depois daquela visita absurda, eu estava em casa, num dia comum, trabalhando no meu escritório, focado em um projeto com prazo apertado. De repente, comecei a ouvir um barulho estranho vindo da porta da frente. Um som metálico, como se alguém estivesse tentando abrir a fechadura com ferramentas. Me levantei assustado e fui até a janela da frente. Quando olhei pela persiana, congelei, havia um chaveiro agachado na minha porta, tentando arrombar com calma e técnica, e atrás dele, em pé na calçada, estavam meus pais, minha irmã Cláudia e o namorado dela. Meu coração disparou. Aquilo não podia estar acontecendo. Gritei pela janela, perguntando o que estavam fazendo. Minha mãe, com a cara mais lavada do mundo, disse que era só para dar uma olhada no espaço. Começaram a se vitimizar imediatamente, dizendo que eu estava sendo ingrato, que não precisava gritar, que estavam ali com boas intenções. Disse ao chaveiro, em alto e bom som, que ele estava prestes a cometer um crime, e que aquela casa era minha, só minha, e que eles não tinham nenhum direito de estarem ali. Liguei para a polícia na hora. Os policiais chegaram quase ao mesmo tempo que um caminhão de mudanças. Sim, um caminhão. Eles não estavam apenas visitando. Eles estavam se preparando para entrar. Para invadir. Para ocupar. Queriam forçar a barra até o fim. Mostrei meus documentos da casa, escritura, tudo em meu nome. Declarei formalmente que não queria a presença deles ali e pedi apoio policial para garantir minha segurança e meus direitos. Minha mãe, no auge da atuação, começou a se vitimizar diante dos policiais, dizendo que era apenas uma mãe tentando ajudar a filha grávida, que eu estava exagerando, que isso era só uma fase minha. A sensação era de estar sendo invadido, desrespeitado, traído no mais íntimo da minha dignidade. E mesmo com toda a prova na mão, mesmo com toda a razão do meu lado, ainda precisei lutar para que reconhecessem meu direito de simplesmente existir com paz dentro da minha própria casa. Tive que ir até a delegacia e registrar um boletim de ocorrência. Eu tremia de indignação enquanto explicava tudo ao escrivão. Queria acreditar que haveria alguma proteção, alguma consequência, algum limite que impedisse que aquilo se repetisse. Implorei por uma medida de afastamento. Disse que não me sentia seguro, que aquilo era invasão, abuso emocional, desrespeito total. O delegado ouviu tudo e, com o ar mais indiferente possível, respondeu que não via perigo real e que eu deveria tentar resolver em família. Sim, essas foram as palavras dele. Como se tudo o que aconteceu fosse só um mal-entendido. Como se eu fosse apenas um jovem exagerado em crise com os pais. Mais uma vez, minha dor foi descartada. Mesmo assim, representei judicialmente. Queria ser implacável. Queria que ficasse registrado, oficializado, inegável. Que nunca mais pudessem dizer que eu exagerei, que inventei, que imaginei. Eu estava determinado a não deixar isso passar em branco, não dessa vez. Fui atrás de advogados, juntei documentos, imprimi conversas, gravei áudios. Fiz tudo o que estava ao meu alcance. Tive que comparecer à delegacia diversas vezes. Em uma delas, implorei por uma medida de afastamento. Disse com todas as palavras que não me sentia seguro, que havia sido uma tentativa de invasão articulada, planejada, com testemunhas, um caminhão de mudança e um chaveiro envolvido. Mas o delegado,
com um olhar apático e burocrático, respondeu que não via perigo iminente. Disse que era um assunto de família e que eu deveria tentar conversar, buscar diálogo. Como se diálogo fosse possível com quem ignora minha existência e tenta roubar o fruto da minha independência. Como se tudo o que aconteceu pudesse ser resolvido com um abraço forçado e um pedido de desculpas vazio. Eu saí de lá com um nó na garganta, me sentindo mais uma vez diminuído, desacreditado, como se estivesse implorando por algo que, na verdade, era o mínimo, o direito de ser respeitado. Mesmo assim, não desisti. Abri um processo. Queria que houvesse consequências. Queria que constasse nos registros. Que existisse uma linha, uma data, um protocolo dizendo, aqui ele disse basta. Mas o processo se arrastou. Os prazos se empilhavam, os retornos eram lentos, as audiências adiadas, os despachos vagos. A morosidade da justiça parecia rir da minha tentativa de defesa, como se dissesse, você está sozinho, e ninguém liga. Tudo o que eu queria era a proteção. Reconhecimento. Que o sistema enxergasse a gravidade do que fizeram. Que compreendesse que invasão, mesmo feita por pais e irmãos, ainda é invasão. Que violência emocional, mesmo disfarçada de afeto familiar, ainda é violência. Mas parece que, quando quem agride tem o mesmo sangue, a sociedade prefere se calar. E a justiça também. Depois de tudo isso, comecei a perceber os efeitos colaterais na minha vida profissional. Minha produtividade caiu. Projetos que antes eu entregava com facilidade passaram a atrasar. Eu ficava constantemente em alerta, como se algo estivesse prestes a acontecer a qualquer momento. A tensão não passava, mesmo nos dias aparentemente tranquilos. Comecei a desenvolver uma rotina paranoica, instalei câmeras de segurança por dentro e por fora da casa, alarme com sensores de presença, reforço em todas as trancas e portões. Mesmo assim, ainda sentia que não era suficiente. Em uma tarde chuvosa, enquanto revisava uma tradução técnica urgente, olhei pelas câmeras e vi o namorado da Cláudia andando sozinho pela rua em frente à minha casa. Ele passou devagar, olhando diretamente para o portão. Parou por um instante, deu a volta no quarteirão, e passou de novo. Eu congelei. Era como se estivesse sendo vigiado. A partir daquele momento, comecei a ter dificuldade até para dormir. O medo virou um visitante permanente. E junto com ele, a minha produtividade foi ficando cada vez mais prejudicada. Foi nesse cenário que recebi uma mensagem que mudaria a minha vida. Uma empresa da Califórnia, com sede no Brasil localizada em São Paulo, entrou em contato comigo. Eles já acompanhavam meu trabalho como freelancer há algum tempo e me convidaram para participar de um processo seletivo para uma vaga fixa. Seria o meu primeiro emprego formal, com registro em carteira, dentro de uma única empresa. E não era qualquer proposta, o salário era muito mais alto do que eu jamais havia recebido, com benefícios como vale-refeição, plano de saúde de cobertura nacional, bônus anual e até auxílio moradia. A única exigência era o trabalho presencial em São Paulo. Não pensei duas vezes. Fiz entrevista por chamada de vídeo. Em menos de uma semana, fui contratado. Organizei minha mudança de forma silenciosa e estratégica. Levei apenas o essencial, roupas, computador, alguns livros, documentos importantes. Coloquei minha casa para alugar por meio de uma imobiliária local e garanti que toda a administração fosse feita sem envolver ninguém da minha família. Para minha própria segurança, não avisei nem vizinhos, nem colegas antigos, nem sequer amigos próximos. Sumir era a única forma de recomeçar. E pela primeira vez, fui capaz de fazer isso com total convicção. A imobiliária que contratei foi extremamente discreta. Eu pedi para não haver nenhuma placa de "aluga-se" na frente da casa, nenhum cartaz nas redondezas. Os anúncios foram publicados apenas em sites especializados e as visitas só ocorriam com pessoas que compareciam pessoalmente à imobiliária e demonstravam real interesse. Para garantir uma locação rápida, coloquei o preço um pouco abaixo do valor de mercado, nada exagerado, mas o suficiente para atrair olhares. A casa estava semi-mobiliada. Deixei a cozinha montada, com fogão, geladeira e armários planejados. Na lavanderia, deixei a máquina de lavar. Um dos quartos ficou com uma cama de casal. Eu queria que fosse funcional para quem precisasse se mudar rápido, mas sem expor muito da minha história. Em menos de 2 semanas, a casa já estava ocupada. Uma família grande alugou, um casal com 3 filhos pequenos. Os pais eram donos de uma empresa local no bairro, pareciam pessoas simples, trabalhadoras, e estavam procurando um lugar confortável e tranquilo para criar os filhos.
Foi um alívio saber que meu lar, aquele espaço construído com tanto sacrifício, agora estava sendo usado por alguém que valorizaria a paz que ele representava. Eu sentia que, de certa forma, havia passado o problema adiante, de maneira ética, legal e definitiva. A casa estava ocupada, protegida, cuidada. Não havia mais nenhuma brecha, nenhuma forma dos meus pais, da minha irmã ou do namorado dela se aproximarem dali. A administração era feita pela imobiliária, que tinha instruções claras para lidar com qualquer contato indesejado. Além disso, agora eu estava em outra cidade, em outro ponto da minha carreira, em outro capítulo da minha vida. Longe de tudo aquilo. Com menos preocupações. Com mais ar para respirar. E para mim, era a confirmação de que eu tinha tomado a decisão certa, cortar vínculos, proteger meu espaço e seguir em frente, dessa vez em paz, e finalmente livre. Aqui em São Paulo, as coisas começaram a mudar de verdade. O novo trabalho me trouxe uma rotina mais estruturada, um salário digno do meu esforço e um ambiente onde eu era respeitado pelo que sabia, e não pelo sobrenome ou pela aparência de obediência. E mais do que isso, comecei a fazer amizades. Amizades de verdade. Pessoas com quem eu podia rir, conversar, sair, e até desabafar sem medo de ser julgado. Gente que me acolheu de verdade, com quem fui criando vínculos sinceros. E, aos poucos, essas pessoas foram ocupando um lugar especial na minha vida. Hoje, posso dizer com segurança, tenho uma nova família. A família que eu escolhi. São colegas que me estendem a mão, que torcem por mim, que me enxergam como sou. E isso, depois de tudo o que vivi, é simplesmente impagável. Pela primeira vez, eu não me sinto sozinho. Pela primeira vez, eu sei que pertenço a algum lugar. E vocês? Já passaram por algo assim? Quando foi que vocês perceberam que precisavam cortar laços, ou ao menos, colocar limites, com a própria família? Comentário do curador. Esse relato me deixou sem palavras. O que o OP viveu é o retrato de algo que muita gente sente, mas poucos têm coragem de expor, quando a maior ameaça à nossa paz vem justamente de onde deveria vir acolhimento. O mais assustador é como a família dele naturalizava o abuso, a invasão e até o desrespeito às conquistas dele como se fossem direitos adquiridos. E mesmo diante disso tudo, ele teve força para recomeçar, para traçar um novo caminho, e principalmente, para proteger a própria saúde mental, algo que o próprio sistema tentou ignorar. O OP não só sobreviveu a tudo isso, como cresceu, se reinventou e hoje vive a vida que ele construiu com esforço. Essa história é sobre romper ciclos, sobre colocar limites, e principalmente, sobre entender que nem sempre quem compartilha o sangue compartilha o amor. Família de verdade é aquela que respeita, que apoia, que sabe o valor de um não. O OP é exemplo de coragem. E você aí que ouviu até aqui, será que não está na hora de fazer o mesmo por você? Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.